Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Sei que a gente posta muito vlog do nosso dia a dia aqui, descobrindo coisas novas aqui no Paraguai. Mas, como vocês sabem, a gente veio pra cá por minha causa, pra fazer meu curso de medicina. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente e falar pra vocês o porquê. Toda a trajetória até eu decidir fazer medicina aqui no Paraguai, até a gente chegar aqui. Antes de mais nada, se vocês ouvirem um barulhinho no fundo, eu peço perdão, mas é porque tá com obra aqui no vizinho e eu ainda não consegui comprar minha ring light, que eu não consegui trazer a que eu tinha no Brasil, então eu tô tendo que deixar meu celular na janela pra eu ter uma iluminação boa pra eu gravar. Mas vamos lá. Bom, eu sempre tive o sonho de fazer medicina, mas minha família, assim, graças a Deus a gente nunca passou necessidade, a gente sempre teve uma vida boa, mas nós não somos ricos. Então, fazer medicina em faculdade particular era uma coisa muito inalcançável. Para quem mora em Brasília sabe que a faculdade mais barata é 10 mil reais a mensalidade. Então, assim, nem se a gente não comesse, não tivesse conta para pagar, não tivesse nada, eu ainda não conseguiria ir pagar a mensalidade da faculdade. Então, sem condições. E então, no Brasil eu só tinha uma opção: federal. Meus pais são funcionários públicos. Meu pai é auxiliar judiciário. Minha mãe é professora da rede pública. E como professora da rede pública, minha mãe vivenciou muita coisa pesada. Ela já teve que ficar deitada no chão, protegendo os alunos por causa de tiroteio. Ela já levou pedrada na cabeça. Já viveu de não ter folha para passar uma atividade para os seus alunos, entre tantas outras coisas. Então ela e meu pai, mesmo não tendo condições de pagar uma escola de mais alto nível, né, como tem muitas em Brasília, que a gente sabe, assim, que são escolas extraordinárias, que você nem acredita na estrutura, no método que eles usam, eles optaram por colocar eu e minha irmã numa escola particular por duas questões. Eles queriam que a gente tivesse um ensino melhor, mesmo não sendo esse mais top, de mais alto nível, um ensino melhor do que eles acreditavam que a gente teria na escola pública. E, como eu disse, por essas outras vivências que minha mãe teve, para ter certeza que quando eu estivesse dentro da escola, eu estivesse segura, né? Eu não estaria correndo risco algum. Então, eu passei toda a minha vida na escola particular. Como eu disse, a minha escola ela não tinha nenhum nível muito alto, assim, eles não trabalhavam o aluno da forma que outras escolas mais caras, né, trabalham, mas era uma escola boa. Porém, por exemplo, o PAS, quem é de Brasília sabe que a Universidade de Brasília tem o PAS e, assim, o aluno que quisesse estudar para o PAS tinha que estudar sozinho. O máximo que eles faziam era colar, assim, na parede o papel com as obras, as músicas que iam cair no PAS. E aí, se o aluno quisesse, ele ia lá, tirava foto, anotava. Se não quisesse, se vira, também é por sua conta. Enem é a mesma coisa, eu tive algumas aulas extracurriculares, assim, no período oposto, mas nada muito intensificado. Então, eu saí do meu ensino médio sem saber o que era um Enem, sem saber o que era estudar para um Enem com propriedade, sem saber o básico, por exemplo, quais eram as competências e habilidades da prova do Enem. E fui jogada nesse mundo, né, de vestibular para medicina, que é uma loucura, quem faz sabe. Meu primeiro Enem eu tirei 615 pontos, se eu não me lembro bem. E assim, quando eu vi a nota, eu falei, fui bem. Aí você abre o SISU, vem 900 pontos, 870 pontos, 840, e você pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu faço agora? Foi o que eu fiquei, eu chorei muito, né? Porque a gente tem aquele sonho de sair do ensino médio e cair direto na faculdade, né? Tipo, vai ser tudo perfeito, tudo lindo. E não foi bem assim que aconteceu. Cheguei, minha mãe falou assim, eu jeitei pro cursinho. Falei, tá, vamos pro pré-vestibular. Eu fiz pré-vestibular durante 5 anos. Fiz 5 anos de pré-vestibular, eu fiz sempre o mesmo cursinho, um único cursinho em Brasília. E assim, eu cheguei no cursinho, sabe aquela brincadeira que a gente sempre, que tem muito aqui na internet, que o povo fala assim, eu saí do ensino médio sem saber matemática básica? Foi meio que a minha realidade. Quando eu cheguei no cursinho, foi assim, uma nova realidade.
Eu fiquei, meu Deus, espera, que é isso aqui? Professores diferentes, métodos diferentes lá, ou você estuda, se você não quiser estudar, problema é seu também, não tem professor te cobrando, não tem aquela cobrança, tipo, vou dar à vista que se você copiar, copiou, se você não copiar, o problema é seu também. Então, assim, o cursinho me trouxe uma maturidade de estudo muito grande. O meu primeiro ano de cursinho eu sabia que eu não ia passar, porque eu não estava aprendendo a fazer um vestibular, eu não estava ali para aprender técnicas de vestibular, eu estava aprendendo o que eu tinha que ter aprendido na escola, entendeu? Eu saí e falei, gente, eu não sei nada, eu tenho que aprender o que eu tinha que ter aprendido nesses meus anos de escola para depois pensar em fazer vestibular. Então foi a mesma coisa, eu tive uma nota melhor nesse ano do Enem, não muito, eu fui para 660, 670, alguma coisa assim, mas foi uma nota melhor. Segundo ano de cursinho, minhas notas foram evoluindo, foram aumentando, e eu comecei aquela fase de bater na trave, bater na trave, bater na trave. Tanto vestibular no meio do ano, tanto Enem no final do ano, era a mesma coisa, bate na trave, bate na trave, bate na trave. E pra quem nunca fez cursinho, não vai entender muito bem o que eu tô falando. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu acho que é a melhor forma de exemplificar. O ambiente do cursinho é um ambiente um pouco tóxico. Por que eu digo isso? Fiz amizades que eu vou levar pro resto da minha vida no cursinho, de verdade. Foram amizades que me trouxeram paz, que me trouxeram companheirismo, risadas, assim, e ensinamentos muito grandes, isso entre alunos e professores, que eu também conheci professores no cursinho que eu pretendo levar pro resto da minha vida. Mas a áurea do cursinho, né, o ambiente a qual ele é feito, é um ambiente de competição, é um ambiente de cobrança, de uma pressão muito grande em cima do aluno. Ao mesmo tempo que eu tenho professores, igual eu tive a professora Silvia, de gramática, que desde a primeira aula sentava você e falava assim, ó, o vestibular é como plantar uma batata. Você tá ali todo dia regando, fertilizando, cuidando da sua batata, mas você não tá vendo a sua batata. Você precisa ter calma, paciência, porque quando a sua batata estiver pronta, estiver na hora de nascer, você vai vê-la. E assim, a aprovação é como a sua batata estiver pronta para colher. Tinha professores também que entravam na sala e falavam assim, já estão estudando 12 horas por dia? Porque o seu colega tá, e o seu colega que está estudando 12 horas por dia vai pegar a sua vaga. O que você faz entre meia-noite e às 6 da manhã? Devia estar estudando. Entendeu? Então, assim, cria esse ambiente que parece assim que não importa o tanto que você faça, nunca é suficiente. Nunca. Eu morava em Valparaíso, né, uma cidade no entorno de Brasília, e fazia o cursinho na Asa Sul. Pra quem mora em Brasília sabe, a distância mais ou menos é uma distância um pouquinho longe. Eu acordava todo dia 4 horas da manhã, pegava o BRT até a estação Parkway. Da estação Parkway eu pegava outro BRT para Asa Sul. Eu chegava na Asa Sul por volta de 7 da manhã, saía do cursinho por volta de 8h40, 9 horas da noite, porque eu pegava o último ônibus da noite. Graças a Deus, na volta eu conseguia pegar só um ônibus. Então, ao todo, eu pegava 3 ônibus por dia, chegava no meu cursinho 7 da manhã, saía 9 da noite. E, gente, te juro, na minha cabeça, aquilo não era o suficiente. Eu fazia pouco, entendeu? Eu fui criando essa paranoia, esse medo, essa sensação de insuficiência. Como eu comecei a me achar burra, eu comecei a me achar insuficiente, que nada que eu fazia prestava. Mesmo naqueles dias que eu conseguia cumprir todo o meu cronograma certinho, eu falava, não foi. Nos dias que eu não conseguia, porque é normal a gente não conseguir todos os dias render o seu cronograma de estudos perfeitamente, eu me sentia pior ainda. Eu ia estudando dentro do ônibus, eu não dormia direito. Já teve vezes meu pai desligar, minha mãe também desligar o modem, tirar os livros da minha frente e falar, chega, você precisa ter vida. E é uma cobrança, foi uma cobrança que eu fui criando dentro de mim. Quem presta vestibular, principalmente para esses cursos mais concorridos, sabe que cobrança é essa que eu tô falando, essa necessidade da aprovação muito grande, principalmente quando a gente tá no cursinho há muito tempo. E era, mas como eu disse, eu não sou de família rica, meu cursinho é caro,
Era caro, né, no caso. E aí eu lembro de ficar aquela cobrança, eu tô sendo um peso pros meus pais, eu tô fazendo eles gastarem dinheiro comigo e eu não passo. Por que que eu não passo? Por que que eu não consigo passar? Eu lembro de muitas vezes professores e meus pais, minha irmã falaram assim: Sabrina, você não passa por emocional, porque você não passa por estar nervosa, pelo seu emocional, porque matéria não te falta. E eu falava: não, é porque eu sou burra, é porque eu sou burra, é porque eu sou burra. Gente, essa cobrança chegou num nível que a depressão e a ansiedade chegaram. Mas elas não chegaram, simplesmente fizeram um: oi, Sabrina, tudo bem? Prazer, depressão, transtorno de ansiedade, a gente veio aqui se instalar em você. Não. Elas chegaram como uma voadora na minha cara. E eu caí feio. Teve uma época da minha vida que meus pais me vigiavam. Coitado do Jones, se eu ia pra casa do Jones, minha mãe mandava mensagem o tempo inteiro pra ele. Se eu não atendesse, ela ligava pra ele desesperada. Pelo amor de Deus, vigia Sabrina, não deixa a Sabrina sozinha. Eu não aceitava fazer tratamento psiquiátrico, eu achava assim, eu não sou doida, pra que eu vou pro psiquiatra? Mas meus pais tinham esse controle comigo pra que eu me mantivesse viva. Porque eu tava, o meu medo de não passar, essa cobrança minha, começou a afetar minha saúde mental num ponto que eu falei: eu não quero mais viver. Eu tô cansada. Eu tô cansada dessa vida, eu tô cansada de não fazer as coisas de não poder fazer as coisas mais básicas, que é sair pra tomar um sorvete com os meus amigos, ter uma vida normal de uma pessoa de 20 anos de idade. Eu tô exausta e assim, eu não tava triste, eu tava exausta da vida, simplesmente. Eu não dormia, eu tinha crise de insônia, quando eu dormia eu sonhava com a prova, eu tinha pesadelos, era uma coisa assim, foi um período bem tenso da minha vida. Foi quando minha mãe falou assim: você não tem mais opção, você vai pro psiquiatra comigo. Comecei a fazer meu tratamento. E assim, junto com o tratamento veio um pouco da vergonha. Quem tem depressão e começou a fazer um tratamento recente sabe o que é essa vergonha. Vergonha de assumir, de eu preciso dessa medicação para estar bem, para estar normal. Não é só uma tristeza, é como se fosse um vazio, sabe? É um buraco negro que se abre dentro de você e vai te engolindo de dentro para fora. Eu comecei a fazer meu tratamento, foi quando eu consegui dar uma levantada. Foi um respiro. Falei: tudo bem. Aí meus pais falaram: e agora, o que você quer? Eu falei: eu vou ficar muito pior se eu desistir. Voltei pro cursinho. Veio a pandemia. Com poucas semanas que eu estava tendo aula, veio a pandemia. Aquela coisa, né, a gente achou que era só 15 dias. Falei: que bom, vou aproveitar e vou dar uma descansada também. Apesar que tem poucas semanas de cursinho, eu já tô com algumas matérias acumuladas. Porque logo no começo das aulas minha mãe tinha feito uma cirurgia, então eu tava voltando mais cedo pra casa e passando a maior parte do tempo com ela. Eu falei: vou aproveitar então essas matérias que eu deixei acumular e vou estudar. Só que aí, né, como a gente sabe, os 15 dias foram se estendendo pra 30, 40, 60, e aí veio o EAD, e eu não consegui me adaptar muito bem ao EAD, esse negócio de estudar em casa. Eu não consegui me adaptar muito bem, eu sentia que eu necessitava estar ali naquele ambiente do cursinho, na Baia especificamente. Então, assim, foi um pouco complicado pra mim essa questão do EAD. A gente lá no meu cursinho, a gente perdeu um professor, o professor César, que Deus o tenha, que era, que eu costumava dizer assim, que logo assim que ele faleceu, a gente falava que a alma do cursinho tinha ido, porque ele era um dos donos, né? Ele era professor, mas também um dos donos. E ele parecia que ele deixava aquela tudo mais leve. Ele tava sempre rindo, fazendo piada. E era como se, assim, tinha ficado só a parte da pensão, a parte da cobrança, do financeiro, a alma, a felicidade do cursinho. Ele foi um professor que muitas vezes me deu desconto.
Ele foi a pessoa que me salvou em física, ele era professor de física, eu tinha um trauma muito grande com física por causa de um professor do ensino médio. No meu último ano de ensino médio, esse professor chegou e falou assim, você quer o quê? Eu falei, eu quero fazer medicina. Aí ele falou assim, você não vai passar. Porque pra passar, você precisa passar por mim. E em física você não passa. O meu terror, desde aquele dia, foi muito grande com física. E o César me ajudou a tirar isso. Então, assim, veio essa carga também. A EAD, tudo muito, sabe, muito grande. Uma mudança presa dentro de casa, eu sou asmática, veio aquele medo se eu pegar esse negócio. E aí, veio a depressão de novo. Veio a ansiedade de novo. Eu comecei a ter crises de ansiedade muito fortes. Eu lembro que eu passei uma semana inteira, assim, dormindo na cama com a minha mãe, porque eu não conseguia dormir, eu tinha medo de ficar sozinha. Falava que ia dormir no meu quarto, no meio da noite, eu ia pra cama e deitava com a minha mãe. Não era assim, eu deitava na cama com a minha mãe. Meu pai tava passando a semana fora no rancho da família, ele passou alguns meses por causa da pandemia, porque ele tem problemas de saúde grave. Ele tava ficando no rancho da família pra ficar mais isolado e aproveitando e reformando lá os negócios que precisava. E aí eu não deitava assim do lado do meu pai. Eu deitava abraçada na minha mãe, de frente pra ela, quase caindo da cama, porque eu precisava sentir que minha mãe tava ali, que eu não tava sozinha, sabe? Foi um período muito tenso pra mim. E naquele momento eu falei, eu não quero mais. É isso. Chega. Pra quê? Por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Por que eu tô me martirizando tanto por isso? Será que vale a pena mesmo esse sonho? E aí a pessoa fala, tá, então, o que mais você pode fazer? Pensa isso, a nota dá pra tudo, só não dá pra medicina, então vê o que você quer fazer. E, gente, eu tentava pensar e eu não conseguia me imaginar fazendo mais nada. Eu me imaginava fazendo veterinário porque eu amo um bicho, mas não era aquilo, psicologia também não era isso. O meu sonho era a medicina, era ser médica. Falei, mas como que eu vou fazer isso? Eu tô me matando por esse sonho, eu tô morrendo aos poucos, eu tô adoecendo por esse sonho. O que eu faço? Então o Jonatas pegou e me falou do Paraguai. Eu falei, Paraguai? Como assim pro Paraguai fazer medicina? Eu tinha uma amiga já aqui, a baiana. Eu falei, realmente, a baiana tá no Paraguai. Eu fui pesquisar, a gente começou a pesquisar e eu achei a UCP. E assim, parece que é coisa de Deus, porque imediatamente quando eu vi um vídeo da UCP, foi uma identificação com essa universidade que eu não sei explicar. Eu vi os laboratórios, eu vi os professores, né, todo o vídeo de apresentação que tem no YouTube da UCP, e eu fiquei assim, gente, eu quero ir pra lá, eu apaixonei, eu fiquei assim, em estado, fiquei maravilhada. Só que aí veio o medo financeiro. E aí, quando eu vi assim, era 1,5 milhão de guaranis, eu fiquei um pouco assustada, fui procurar e vi que dá cerca de 1.000 e poucos reais. Eu falei, pera, não, tem alguma coisa errada aí. Uma faculdade de medicina, ser R$1.000, impossível. E aí eu fui atrás, a gente foi pesquisando, e aí veio quebrar um pouco tive que quebrar um pouco do meu preconceito. Pera, eu vou fazer medicina no Paraguai, depois de ter estudado tanto tempo para passar no Brasil, será que se eu tô assinando meu estado de derrota, uma faculdade barata desse jeito, será que ela é boa mesmo? Ou será que eu só tô encantada por ela? Então, a pergunta que me veio na cabeça, mas será que o errado não é o Brasil de elitizar tanto um curso ao ponto de cobrar R$10.000 em uma mensalidade de um curso superior? Sim, mas eu também fui entender a economia daqui do Paraguai e eu fui entender que é barato no real. Se a gente for olhar aqui em Guarani, olhando a inflação do Paraguai, olhando, né, a economia deles aqui, para eles não é barato. Para eles é como é uma faculdade de medicina no Brasil para mim. Então, sentei, conversei com os meus pais, conversei com o Jonatas, eu falei, e aí? Meus pais falaram, você quer? Eu falei, eu quero. É isso, eu quero.
Sabrina, você tem certeza? É outro país. Lá não vai ter eu, não vai ter seu pai, não vai ter sua irmã. Você tem certeza? Eu falei assim, eu achei que o meu sonho era fazer medicina na ESCS, mas não é. O meu sonho é ser médica. É fazer da minha vida um meio de salvar outras vidas, de cuidar de outras vidas. Então, independente de onde eu faça, de onde eu forme, qual seja o brasão gravado no meu jaleco, o fim só vai ser o mesmo. Eu vou ser médica. Eu vou ajudar outras pessoas. Eu vou fazer o meu sonho se tornar realidade. Então eles falaram, então tá. Então vamos. No começo, como eu disse, tinha muito preconceito. Eu ficava com medo de falar para as pessoas que eu ia vir para o Paraguai, o que as pessoas vão pensar. Eu ficava com uma sensação de derrota e um pensamento, tipo assim, sempre me falava assim, o momento que você pega o resultado do aprovado é a melhor sensação da sua vida. Eu falava, eu não vou ter isso. Eu não vou ter essa sensação, mas eu tive. Eu fiz todo o meu processo por meio de uma assessoria, para eu não ter que vir aqui no Paraguai, ter que fazer matrícula, ter que resolver a atualização do meu histórico escolar no MEC, né, em Assunção. Eu fiz tudo por meio de uma assessoria, né, para tirar minha cidadania paraguaia também. E aí, quando o João, né, que é meu assessor, me enviou a minha matrícula, eu lembro que eu estava fazendo almoço, eu recebi a mensagem na hora que eu abri, que era a minha matrícula, gente, eu tive uma crise de choro tão intensa. Eu abracei minha mãe e falei, mãe, eu consegui, eu tô matriculada. E assim, talvez não seja a mesma sensação que uma pessoa que passa uma federal tenha, mas foi tudo que eu precisava naquele momento. Hoje eu tô aqui falando com vocês, gravando esse vídeo, e se eu olhar para ali, eu olho para o CP. Da janela do meu quarto eu vejo a UCP. E da janela do meu quarto, todo dia eu vejo a realização do meu sonho. Ou melhor, o meio da realização do meu sonho. Não importa como, quando, depois que eu desisti de todos os meus medos, depois que eu me deixei a minha vida sair dos trilhos de tudo que eu havia planejado, que eu abri mão daquele plano certo que eu tinha feito para minha vida, de cada detalhe planejado, eu passei a viver o momento mais feliz da minha vida, de maior realização, de mais leveza. O Jonatas veio pra cá comigo, eu não tô sozinha, graças a Deus eu tenho esse relacionamento que desde o início me apoiou muito, desde o momento que eu conheci ele, que eu falei que eu queria fazer medicina, né, que eu conheci ele com 16 anos de idade, desde o momento em que eu adoeci, até agora ele falou, não, vamos junto, vamos resolver isso junto, eu vou estar lá com você. Sou muito grata a ele e a Deus por ter me dado um companheiro assim. E eu tô aqui, agora, e eu tô tão feliz, tô tão realizada com esse sonho, que chega, às vezes eu falo, gente, realmente tá acontecendo? É isso mesmo? Hoje eu tô aqui, hoje é quinta-feira, e eu tô assim, gente, terça-feira minhas aulas começam. Eu já mandei bordar meu jaleco, meu pijama cirúrgico, e parece que é tudo um sonho ainda, que eu não tô conseguindo acordar. Então, assim, eu resolvi gravar esse vídeo porque minha mãe foi me falando de muitas filhas de amigas dela que sonham também em medicina, mas tem muito medo, tá passando por esse processo de autocobrança, que nem eu, e que se inspiraram um pouco com a minha vinda pra cá, falando, nossa, ela é muito corajosa, eu não teria coragem. E é o meu recado pra você que agora tá passando pelo mesmo que eu passei, ou pelo menos um pouco que eu passei, pelo menos nesse processo do vestibular, é uma prova. Um dia da sua vida, um final de semana da sua vida, não é capaz de definir a sua trajetória inteira. Quão inteligente você é, quão merecedor você é.
quanto você é capaz de fazer algo ou não. Uma prova é só uma prova. O que diz se você é merecedor de estar onde você sonha estar ou não é o que você faz para chegar lá. O brasão que vai estar bordado no seu jaleco, na sua roupa, o nome que vai estar no seu diploma não vai te dizer quão bom profissional você é. Ou se você venceu, ou se você aceitou uma derrota. O que vai dizer é a forma, no caso da medicina, é a forma com que você vai levar o seu curso, é a forma como você vai tratar os seus pacientes, é o que você vai fazer com as oportunidades que você vai ganhar. Eu precisei vencer muitos medos, muitos preconceitos que eu tinha para estar aqui hoje. E sinceridade, hoje eu me arrependo um pouco de não ter tido essa coragem antes, de não ter vindo para cá antes. Então, acredite, sonhe, fazer planos e esses planos não darem certo é normal, faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Se deixar levar a vida para um outro trilho também faz parte de um aprendizado. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui, eu não estaria tão feliz, tão realizada. Então, é isso. Se você sonha, tem algum sonho e as coisas não estão saindo muito bem como planejado, não desiste. Mas também não se prenda a um único plano. Lembra que, independente de qual caminho você siga, se ele for certo, se ele for correto, né, se ele for justo e não prejudica outras pessoas, o fim vai ser o mesmo. E hoje eu só tenho a agradecer por tudo que eu tô vivendo aqui. É isso. Espero que esse vídeo ajude alguém, que a minha história ajude alguém que tá passando por algo parecido. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo e ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo aqui. Deixa seu like, comenta o que você gostaria de saber dessa aventura que tá sendo o Paraguai, tanto quanto a faculdade, quanto o país, aqui em específico da Cidade do Leste. E é isso. Beijo!